Boa noite. Eu vim aqui nessa hora falar com vocês todos, os meus pacientes, como eu sempre falo, as pessoas que estão desejosas por fazer terapia, né? E eu começo a falar sobre a terapia online. Hoje eu vim falar sobre a eficácia da terapia online na vida, tanto dos psicólogos como na vida dos pacientes. Os pacientes têm tido um retorno muito eficaz, porque tem várias razões aqui, né? Eu andei fazendo umas pesquisas e descobri aqui que 2% foi feita uma pesquisa que da população adulta, 2% somente fazem terapia aqui no Brasil. 75% das pessoas acreditam que a terapia é uma boa maneira de se conhecer, de ter um bom relacionamento, de ter uma eficácia boa no trabalho e um desenvolvimento bom nos estudos, né, com crianças, adolescentes mais estruturados para aguentar, né, os desafios da vida deles, né. Ontem eu estava vendo uma live de um psiquiatra, muito boa live, falando da estrutura que nós, como pais, temos dado aos nossos filhos hoje. Então, a estrutura tem sido falha em termos de suporte, né? Então, nós temos tido bastante diálogo entre os psicólogos, entre os adolescentes, sobre a estrutura deles em relação às dificuldades que eles estão tendo nesse momento e as dificuldades da vida. Então, uma criança, uma adolescente, uma criança resiliente, né, vai sim ser um adulto resiliente, vai ter suporte para aguentar os seus problemas, porque nós sabemos que, embora queremos todos nos resolver, nós temos as dificuldades, né? Então, seu filho, sua filha, o seu adolescente dentro de casa, ele vai ter que ter a condição de escolher o seu emprego, o seu trabalho, e a demanda hoje está diferente. A demanda hoje é uma demanda totalmente diferente dos alguns tempos atrás. Então, a parte online, a parte da internet, a computação, tudo isso indica uma nova frente de trabalho e uma nova frente de estudo, uma nova forma, uma nova configuração de estudo. E os nossos filhos têm que estar preparados. Sim, tem que estar preparados para socializar, sim, mas com todos os cuidados, visando sempre o outro, e essas angústias, essas dificuldades que têm surgido na vida deles e nas nossas vidas também, como um todo, né, a nossa necessidade de estar junto, em comunhão, em comunidade, tem aumentado a procura, né, da psicologia. Mas ainda existe o preconceito sobre a terapia online ter eficácia, né? Então aqui está dizendo que 75% das pessoas acham que é bom. Então, se você perguntar para as pessoas vão falar, não, é muito bom fazer terapia, eu acho legal, acho interessante, né? Muito bom. Para quem faz terapia, eu acredito que eu já atendi pacientes que têm boa referência, que teve momentos que passou na vida com muita dificuldade, como perdas, lutos, divórcios, até mesmo situação financeira às vezes difícil, né? E nós temos abordado uma forma de atender através da terapia online mais social. Por quê?
Porque até esse texto aqui que eu estou lendo, esse artigo que eu estou lendo, está dizendo que nós, como psicólogos, também estamos ajudando mais socialmente e colaborando mais com taxas menores, porque nós também temos facilidade de atendermos nas nossas próprias casas. Então, a demanda do consultório, né? Você alugar uma sala, você ter que alugar um ambiente, e você ter que trabalhar num ambiente que precisa ser pago o aluguel, a luz, o IPTU e todas as taxas que tem que ser pago, né? Então, a terapia online também tem favorecido os psicólogos a poder ajudar a um valor social, que é o nosso desejo que todas as pessoas sejam atendidas. Então, cresceu durante a pandemia, de 2019 a 2020, 700% de pessoas que estão procurando estão ainda em dúvida, mas estão procurando, estão com desejo, 700%, né? Aumentou o desejo de conversar com alguém, de falar sobre sua angústia, falar com alguém, não só pela nossa necessidade de termos alguém para falarmos que nós somos feitos em comunidade, nós somos sociáveis, somos seres sociáveis, como também falar das suas angústias, como resolver, né? Existe um aumento tem existido aumento do divórcio, aumento de violência, aumento por estar a pressão vir sobre nós, né? Estamos em pressão psicológica, com medos, né? Nós temos um medo, né? Em geral, comunitário, o medo social, o medo da nossa sociedade, né? Você vai ver que nós, quando estamos com medo, nós ficamos acuados e ficamos prontos para nos defender. Então, estamos sempre nos defendendo, e essa sensação de defesa nos gera agressividade. Então, nós estamos vivendo uma sociedade violenta, uma sociedade que está à flor da pele, né, por assim dizer. E então, porque nós estamos cheios de dúvidas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim que busco muito informação científica. Então, eu busco muitos sites de cientistas que estão mesmo na linha de frente do Covid, para saber realmente o que é a verdade sobre as vacinas, o que é fake, né? A eficiência, a nossa parte, a parte da medicina, como a ciência propondo para nós uma eficácia, o tamanho dessa eficácia, e também a nossa parte para exterminar esse mal que nós estamos vivendo nesses anos. Então, tem a parte, nós estamos acostumados a ter a parte do outro, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então, as vacinas, elas estão aí para nos ajudar, a nos dar um refresco, mas ao mesmo tempo tem surgido várias questões que ela não é 100% eficaz, e que nós temos que fazer a nossa parte como cidadãos, como já havíamos feito, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês essa informação, né? Essa reflexão sobre a terapia online, né? E para muitos é muito interessante, né, essa terapia, porque você está na sua casa, você está no seu ambiente, você chega em casa às vezes cansado, teve uma semana muito desgastante no seu trabalho por N fatores, e você tem condição de ali mesmo, sem pegar trânsito, eu fazia terapia e eu pegava um trânsito porque eu tinha assim, um gosto, eu gostava muito da minha terapeuta, né? Então a gente fala transferência, né? A gente tinha uma transferência muito boa, a gente tinha
um atendimento com ela de um tempo, né, de meses, de anos, né? Então eu acabava indo até lá. Só que ao mesmo tempo eu pegava trânsito, eu gastava até mesmo pedágio, eu gastava a gasolina, né? E o estresse do trânsito, às vezes você vai com uma condição, você não está bem, né? Você, como eu fazia terapia, eu estava passando por um processo difícil, eu não estava bem, então o estresse do trânsito, o estresse do horário, de você chegar no horário, ou você, por exemplo, perder o horário da sua terapia, né? Que vai atrapalhando isso, né? Você vai tendo menos horário de ser atendida, então às vezes eu chegava lá, pegava um trânsito, ia avisando, ia ligando para terapeuta, olha, eu tô chegando, né, e vou atrasar um pouquinho. Então, assim, facilitou nessa linha e facilitou também até mesmo alguns pacientes quererem ser anônimos, né, ter mais sigilo, né, do que num consultório, né, e de repente aqui dentro do seu próprio lar, aí você diz, mas na minha casa eu também não tenho essa esse sigilo, né? Esse momento meu. Você procura um momento teu, até porque essa é uma parte que faz parte da terapia, faz parte, a importância da terapia ter um tempo para você. 1 hora por semana é muito pouco para você cuidar de você e você se conhecer. Então, a terapia como um todo, você precisa se disciplinar para ter um tempo de meditação, de reflexão da sua vida e também um tempo para você tirar aquele momento para você ter o seu espaço de fala, o seu espaço de questionamento, os seus questionamentos de diversas coisas, familiares, profissionais, e se você não tiver esse tempo para você, significa que a sua vida já está indisciplinada, já está tendo ali alguns problemas, né? De você não poder ter a condição de falar por 1 hora num lugar seu, num momento seu, dentro da sua casa, né? Então precisa trabalhar isso. Se não der para ser na sua casa por né, como eu falei, que não deveria ser o correto, você poderia ter um momento em casa, você faça no seu trabalho ou num lugar que você, num quintal, num algum lugar que você possa ter esse momento, mas o momento é só seu e pode ser qualquer momento, né? Nós estamos com e também os valores estão sendo mais justos, né? Não justos em ambas as partes, né? Para o paciente que não está com condições por causa da situação econômica do nosso governo, do nosso país, como também os gastos que nós, como psicólogos, tínhamos no consultório. Então, está sendo basicamente facilitado para todos. Então, eu vim aqui recomendar a terapia online para você não tenha preconceito, ninguém vai estar ouvindo as suas conversas, é tudo muito sigiloso, não são gravadas as sessões e você tem a oportunidade, né, de fazer parte, né, desse aumento de 75% de pessoas que gostam, mas não fazem. E 2% só tem a força psíquica, que a gente fala que já fazer terapia já é uma força psíquica, já demanda algo que você está precisando. Isso já é um benefício seu de se conhecer. Eu preciso de ajuda, então eu vou buscar. Então você imagina que num país como o nosso, que tem tanto sofrimento, tantas questões de abuso, violência doméstica, feminicídio e etc., e outras coisas, exclusões, são 2% só de pessoas que fazem terapia constante. Né? Tem as oscilações das terapias também, que é uma problemática que nós precisamos tratar. Então eu vim aqui falar para você,
não tenha preconceito, busca terapia, procure uma pessoa que você tenha afinidade, né? Estou aqui disposta a ajudar vocês. As minhas terapias têm sido online para segurança minha, da minha família e segurança do meu paciente também, que eu também posso ser a transmissora, como também podem transmitir para mim. Então eu tenho tido cuidado, porque embora nós estejamos avançando em termos de vacina, ainda não estamos 100% seguros. Os aumentos, né, as contaminações estão praticamente da mesma forma, então não teve uma diminuição. O nosso intuito é ter diminuição na transmissão. Então eu peço para vocês, pensem nisso, reflitam e um abraço para todos vocês.